Para falar mais sobre a movimentação financeira em meio a este tarifaço, convido à nossa tela o excelentíssimo Alexandre Cabral, especialista em câmbio. Cabral, seja bem-vindo. Bom dia, meu caro. Bom dia, meu amigo. Beleza com você? Eu vou falar bom dia que não almocei ainda, hein? Me colocaram aqui sentado, tô com fome, mas a gente tá, claro, Eu prestando também não muita almocei, atenção no não, mercado, meu porque caro. liberar as meninas para a escola também não almocei, não. Doutor Alexandre Cabral, meu caro, expectativas para este Hum. tarifaço. Chegou o dia, bolsa pouco se movimentou, o dólar está caindo e eu não estou entendendo mais nada de quem efetivamente vai ser impactado ou não. O que, que a tarifa mexeu com esse mercado financeiro? Qual que é a tua percepção daí, meu caro? Então vamos lá. Deixa eu voltar atrás para poder te responder hoje. Dia 10 de julho desse ano, Trump, às 2h30 da tarde, falou: Brasil não gosta dos Estados Unidos. O dólar, nesse momento futuro, era 5,48. O à vista trabalhando na casa de 5,46. Um mês depois, aproximadamente um mês depois, o dólar está em 5,45. O à vista na casa de 5,43. Então, quer dizer que o real praticamente não saiu do lugar com todo esse tumulto. Ele piorou no primeiro momento. No próprio dia da tarifaça, ele fechou a 5,55. Aí piorou, piorou, melhorou, piorou, melhorou e não saiu do lugar. Então, se você olhar o câmbio em si, ele não foi afetado. Aí você vai tentar entender o que pode ter acontecido. Nós estamos tendo um fluxo de comércio exterior forte para o Brasil. Nós estamos tendo um julho bem forte. Estava vendo dados do Banco Central aqui, teve entrada líquida. O mês de julho teve, como o mercado financeiro todo, uma saída de 301, como o Brasil, 301 milhões de dólares saiu. Mas se você pegar o mercado externo, comércio exterior, entrou 9 bilhões. Aí você pega julho de 24, entrou 5 bi 200. Você pega julho de 23, entrou 5 bi 800. Então eu acho que parte dessa melhora, eu estou olhando para o lado porque eu estou colando números, porque eu não Fique à tenho esses vontade, por números de favor. cota, Gabriel. Parte dessa melhora do câmbio que aconteceu, ou até a não piora do câmbio, foi esse fluxo de entrada vindo pelo comércio exterior que ajudou a segurar a paridade. E no final do dia, o que o mercado também está considerando? O impacto no PIB vai ter, a entrevista anterior, 20 bilhões de reais. Ok, 20 bilhões de reais de comércio exterior, mas no volume geral não é uma coisa absurdamente preocupante como se pensava na largada. É claro que tem alguns municípios, alguns setores que sentem mais, mas no geral está dando a impressão que vamos seguir a vida, vamos embora. E em paralelo a isso, nós estamos tendo o dólar desvalorizando no mundo, então acho que uma união de fatores fez com que nada acontecesse em relação ao câmbio. Perfeito, essa visão, claro, para o câmbio muito importante. Eu trago também o destaque do dólar DXY. Nós tivemos o tarifaço, ele começou a valer, ele tá vigente para diversos países do mundo. Alguns conseguiram fechar acordos, mas ainda vão ser tarifados em mais de 10, 15%. O DXY, pelo menos nesses últimos meses, pouco se mexeu. Ainda lá nos 98, 99 pontos. O dólar também se desvalorizou no começo do ano e por aí ficou, o Cabral. Nada de recuperação para o câmbio em relação a outras moedas. Então, e esse é o objetivo deles. Isso é o objetivo do Trump, desvalorizar a moeda. Então, teve a grande desvalorização de janeiro até o comecinho ali de junho, julho, depois ele meio lateralizou, concordo contigo. Então, isso também é um dos objetivos, o enfraquecimento da moeda, porque vamos dar um exemplo prático. Imagina que hoje eu preciso para comprar um dólar 5,50. Se eu daqui a um ano precisar de R$ 5 para comprar um dólar, significa que eu compro mais produtos americanos com o mesmo poder de compra. Por quê? Porque eu dava 5,50 e comprava um dólar. Agora, com R$ 5, daqui a um ano eu compro um dólar. Então, se eu tiver 5,50, eu compro um dólar e alguns centavos. Então, é isso que o Trump quer. Ele quer que o dólar se desvalorize no decorrer do mandato dele para aumentar o poder de venda dele para o mundo, para poder exportar mais, para criar mais emprego interno, para o PIB crescer e etc. É isso que ele está nesse processo em vigor com essa desvalorização da moeda nesse período, tá? Perfeito. O Cabral, também Bolsa de Valores foi para um lado, foi para o outro, não foi para lugar algum. A gente destacava a entrada de gringo,
aqui no mercado brasileiro, já que os institucionais não têm força para comprar nada, porque tem muito resgate. A gente vê aí os fundos de ações, fundos multimercados sofrendo muitos resgates há diversos anos. Estão presentes no mercado, mas não tem aquela pujança que tiveram anteriormente. Os investidores pessoa física, tampouco. Os gringos que estão levando aí todas, talvez, essas oportunidades que tem em Brasil. Gringo ainda, na tua percepção, compra Brasil mesmo com essa briga com o Trump? Então, o gringo saiu de Brasil em julho, então ele foi um grande destaque de venda, ele saiu forte, no ano é positivo, mas em julho teve a queda. Eu acho que parte da saída de gringo em julho foi. Deixa eu entender qual é. O que afeta na vida prática? Não esquecendo que gringo tem de Brasil 0,7 de todo o seu patrimônio. O que seria a definição de gringo? O canadense aplicando nos Estados Unidos é gringo. Um americano aplicando no México é gringo. Então, se eu pegar esses fluxos de dinheiro que não são do próprio país, aplicando no país externo e somar, nós temos algo próximo de 0,70 a 1% do fluxo mundial. Então, a gente não tem nada perante ao gringo. Então, parte ele tirou para, deixa eu entender o balançar da roseira. Afinal de 50% que é político, é BRICS, Mercosul para favorecer a Argentina. Afinal de contas, o que foi os 50%? Aí, a partir do momento que começou a se entender, esse fluxo começou a voltar no finalzinho de julho. Nesse comecinho de agosto, também no 0 a 0, teve uma pequena saída, mas nada tão relevante para fluxo, tá? Então, gringo, eu acho que a partir de agora, entendendo melhor o que está acontecendo, ele volta para o Brasil. Não esquecendo que nós temos vários dados americanos pressionando, independente do lado político, de dados mesmo, a uma possibilidade grande de Fed já cair em setembro. O emprego veio pior semana passada, bem pior do que se esperava. A inflação, teoricamente, ela está trabalhando na casa de 2,8, 2,7, mas ela tende a cair. Então, eu acho que isso é um motivo dois. Se você tiver a queda de juros nos Estados Unidos, aquele dinheiro que pegava juros a 4,25 não vai pegar mais 4,25, mais um motivo para espalhar pelo mundo, tá? E pela primeira vez em muito tempo também dissidência no Fed, viu, Cabral? 2 diretores votaram contra a manutenção de juros, querem que os juros caia. É difícil E ter uma agora vão ser decisão. 3, né? É, agora a gente tem uma Porque indicação do Trump. Trump acabou de colocar o Steve, agora são 3. Já tem 3 votos. Já tem 3 pessoas ali já pressionando para que esses juros caiam, já na reunião de setembro, provavelmente. Caso caia, caso nós efetivamente tenhamos essa queda para os juros americanos em 0,25 ponto percentual, em 25 pontos base, o juro brasileiro não deve mudar, deve permanecer em 15%. Quanto mais diferencial, mais atratividade para os investimentos aqui. A gente conversava com a Broadcast mais cedo, Cabral, sobre o real, que mesmo com todos os pesares aí, mesmo com toda essa briga com Trump, continua sendo uma moeda das favoritas aí para o carry trade mundial. Porque você é só pegar os juros, né? Você pega juros da nossa vizinhança, Chile, México, que são países que dá para ter uma comparação, os caras estão trabalhando com dígito. Então não tem acima de 10 é Turquia, Rússia, que são ainda tem bem pé atrás em relação ao mercado financeiro. Então, o nosso carry trade está sensacional, sensacional. Ontem a emissão de gringo não foi tão grande, eu até estranhei isso, mas se você pegar no ano, nós estamos com uma emissão de gringo gigante. Traduzindo a emissão de gringo para grande público. Tem um título emitido toda quinta-feira, que o código é NTNF, Nota do Tesouro Nacional Série F, que é o papel que gringo mais ama. Para você ter ideia, ele tem a metade de todo o estoque emitido dessa dívida. Então, uma forma de enxergar carry trade para o Brasil é acompanhar esse leilão que aconteceu ontem. O de ontem foi fraco, mas de semana passada foi 5 bi. O de 3 semanas atrás foi 5 bi. Então, de ontem foi 1,5 bi a 2. É considerado fraco pela base histórica. Então, essa diferença aumentando, mais ainda eu vou ter atratividade para a nossa renda fixa, a tendência do real é valorizar.
Perfeito, Cabral. E aí, por exemplo, como é que você vem percebendo essa saúde dos leilões? A gente estava muito preocupado no finalzinho do ano passado, no começo deste ano, com as emissões, com as taxas que estavam sendo ofertadas. Pelo que eu tenho monitorado aqui no mercado, as taxas já estão dando uma amenizada, mas eu percebi um repique recente aqui, não sei se você viu a mesma coisa, pelo menos nas taxas para consumidor direto. Para, por exemplo, produtos do Tesouro Nacional com a Bolsa de Valores, eu falo sobre Tesouro Direto. Então, comecinho de julho, deixa eu melhorar, né? Finalzinho de junho, comecinho de julho, foi o Vale, foi a taxa mais baixa que nós tivemos. Ela voltou a subir, mas ainda longe da máxima do ano. Mas, curiosamente, Gabriel, a taxa de hoje é maior do que a maior taxa de 24. É surreal isso. A gente está comemorando a queda, mas a gente, assim, na hora da foto, a gente fala, pô, maneiro, legal pra caramba. A taxa está em queda em relação à máxima do ano. Aí eu pego essa foto e amplio ela para 24. Ela é maior do que a maior taxa do ano passado inteiro. Inteiro. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, a maior taxa foi por volta do dia 15 a 20 de dezembro de títulos pré-fixados, que é onde o gringo gosta muito de se posicionar. Essa taxa maior, ela é menor do que a taxa atual. Então, significa que tem bastante prêmio, mais um motivo para gringo vir para a nossa renda fixa. É reflexo, Cabral, da comunicação oficial do Banco Central, falando, ó, gente, é 15%, vai ficar muito tempo em 15%, se eu voltar a me frustrar com os dados econômicos brasileiros, ou seja, a atividade não cair e o emprego continuar forte, a inflação continuar acima da meta, vou aumentar ainda mais essa taxa, é resultado dessa comunicação? E outra, é uma estratégia, talvez, na sua percepção, se comunicar desse jeito para não queimar cartucho com 15% de juros, só que com uma comunicação mais branda, daí o mercado se diverte, né? Começa a negociar já a taxa bem menor do que isso. Então, vamos lá. Eu acho que a ameaça de alta não é uma ameaça de alta. E sim, não me peça para cair esse ano. Eu não consigo ver o Banco Central subindo os juros para 15,25, 15,5, 16. Para mim, não é isso que vai acontecer. Para mim, a história não vem me perturbar para novembro já cair meio, para dezembro já cair meio, porque o Fed caiu em setembro. Esquece isso. Essa conversa não está na mesa comigo. Então, janeiro ano que vem, março do ano que vem, a gente bate um papo em relação à queda. Então, eu acho que a ameaça da alta é para o mercado não começar a encomendar queda. E não que ele quer subir. Eu acho que ele vai manter 15 aí até dezembro tranquilo. Diferente do Fed, eu acho que eles vão sempre voltar unânime. Traumatizou muito aquela dissidência no passado, Galípolo, com o Roberto Campos do 5-4 lá. Ano passado, não sei se foi 24 ou 23. Eu posso estar confundindo data daquela dissidência que teve. Eu não lembro. Eu juro que eu tô com. Não, minha cabeça não funcionou também, não. Que teve aquela dissidência do 5-4. Eu acho que independente, o Fed não tem essa preocupação, eles são bem soltos. No Brasil, eu acho que vai ser sempre unânime. Então, eu acho que a ameaça da alta não é para subir, é para você não ficar me perturbando, ó, cai aí, joga na curva de DI implícita já caindo, nas reuniões que tem com o Banco Central, e aí, a gente já está vendo queda, para não ter essa conversa, para poder ele trabalhar sossegado. Quem sabe ele pode cair em dezembro, mas pelo menos não vai pressionado, vai normal. Então, aí você me pergunta da curva porque piorou. Esse é um dos motivos. E o segundo motivo é que se você pegar os leilões dos Estados Unidos de 10 anos, de 20 anos, eles tinham dado uma melhorada em maio, junho, e deram uma pequena piorada em julho e em agosto. Se a taxa de juros nos Estados Unidos está mais alta, o Brasil tem que ser mais alta ainda devido a prêmio. Então, se lá desloca para cima, aqui também tende a deslocar para cima. Então, uma mistura do cupom, pegando pesado, dizendo, ó, esquece conversar em queda, tô olhando muito para frente, vamos agora olhar os dados para ver o efeito prático, e a curva longa americana, que teve uma leve alta, levou a nossa junto. Perfeito. Cabral, a gente vai prestar bastante atenção nessa comunicação oficial, em que o mercado faz ou não faz, cobra ou não cobra. Eu puxei aqui na memória, acho que foi ano passado mesmo, porque a taxa da Selic estava caindo, e aí a discussão era, caía o meio ponto percentual, que era o guidance, ou caía 0,25, porque a inflação estava dando sinais de piora. E aí foi essa dissidência.
a parte do Gabriel Galípolo preferiu tombar a Selic em 0,5 ponto percentual, se eu não me engano, por conta do guidance que havia sido traçado na reunião anterior, e a parte liderada por outros diretores, que foi a vencedora, optava por uma queda de 0,25 ponto percentual na Selic. Eu imagino que tenha sido justamente esse o ponto no final do ano passado, mas aí a gente pode estar completamente enganado, eu posso estar sendo traído novamente pela minha memória. Alexandre Cabral, obrigado, meu caro, pela participação, por ter aceito esse nosso convite para falar numa sexta-feira muito louca, que está movimentada, está realmente bem bagunçada em termos políticos e econômicos, e a gente, claro, conta com a tua participação em próximas ocasiões. Eu que agradeço, meu amigo, e um bom almoço para nós dois, né? Estou com a fome aqui também, vamos bater o almoço. Você fica até que horas? Até 1 hora? Tá saindo já? 5 minutinhos, aí ó, a gente já está encerrando esse programa. Então eu tô quase escutando o sino, a gongada do almoço já. Então falou, meu amigo, obrigado aí, até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, até uma próxima.